Ele é engenheiro mecânico e comanda a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. São 30 milhões de pessoas que passam pelos postos de vocês todos os meses. Eu sei que você gosta muito de andar, deixar o escritório e andar por todos os estados do Brasil, nos rincões do Brasil, também nos grandes centros deste país. O que você tem visto que pode ajudar a definir o atual momento do Brasil? Bruno, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu acho que um CEO, ele tem que estar muito presente no campo. A gente tem que estar escutando os nossos clientes, a gente está ativo com os nossos clientes, escutando as demandas dele, como atender melhor esses clientes. Eu realmente gosto de rodar esse Brasil, tenho cerca de 2 anos e meio de Vibra, já fui do Rio Grande do Sul ao Amazonas, rodando estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte. E assim, uma das coisas mais importantes, a Vibra talvez seja uma das empresas do Brasil que tem o melhor lugar de fala para falar de todos esses Brasis. Nós somos a única distribuidora presente em todo o país. A nossa missão, o nosso propósito é mover o Brasil, é levar o Brasil para frente com a sua melhor energia. E a gente realmente está presente literalmente do Oiapoque ao Chuí. Eu gosto de falar isso porque o Oiapoque, de fato, somos a única distribuidora que levamos... levamos combustível lá. E muitas vezes, o que a gente percebe no Oiapoque, o nosso combustível, ele é energia elétrica. Ele não é só o combustível do automóvel, ele também move geradores que muitas vezes é a energia elétrica de pequenas comunidades. Ao mesmo tempo, a gente está super presente no Centro-Oeste brasileiro, que é outro Brasil. Grandes fazendas, movimentando a agricultura do país, grandes exportações, grandes volumes de consumo de diesel naquela região. E nos grandes centros urbanos, como São Paulo, fornecendo o combustível que move os carros, esses trânsitos de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos grandes centros urbanos. Então a Vibra realmente está presente, levando a energia que o cliente quer, que o consumidor quer, por todo esse país, com uma capilaridade que só a Vibra tem, mais de 8 mil postos por todo o país. É isso que eu ia trazer para a nossa audiência agora, porque eu dei o número dos 30 milhões de pessoas que passam ali todos os meses nos postos de vocês. A Vibra tem uma rede de 8 mil postos de combustíveis no país. Eu acompanho você já há algum tempo e eu vi um texto seu que diz o seguinte: por trás de cada bandeira erguida em um posto existe uma história de empreendedorismo, e é verdade. Qual que foi a história que mais te impactou, te emocionou, mexeu com você? Eu acho que quando você visita todo esse Brasil, a gente encontra muitas histórias, né? São 8 mil postos e nós temos cerca de 5 mil empreendedores. São pessoas que, através dos nossos postos, estão levando renda, não só para a sua família, mas gerando renda nas comunidades, rendas nas cidades. A gente está presente em mais de 2.300 municípios. Esse é o tamanho da nossa capilaridade. Então, a gente encontra muita história desses grandes empreendedores do Brasil. Desde pessoas, empreendedores, começaram com um posto, e hoje tem uma rede de 30, 40, 50, 80 postos espalhados pelo Brasil. Encontrei histórias de gente que ele tinha uma borracharia dentro de um posto de gasolina e hoje tem 10, 12 postos com a gente. Então, assim, são histórias de gente que está lá na frente, que a gente chama da nossa revenda. São os nossos revendedores. E eu falo muito para o nosso time lá na Vibra. O nosso sucesso depende do sucesso da nossa revenda. Então, essa parceria que a gente cria, levando um combustível de qualidade para o consumidor, com a marca Petrobras, combustíveis que trazem confiança, que trazem a certeza deles estarem abastecendo o carro deles com combustível que vai funcionar, não vai danificar o carro. É esse tipo de empreendedor que a gente tem lá na ponta. Chovendo, sol,
crises e sempre enfrentando isso junto com a Vibra para poder levar esse combustível lá na ponta para o nosso cliente. São 8 mil postos pelo Brasil, você está falando de 5 mil grandes empreendedores donos desses postos, né? Qualquer um pode ser dono de um posto Petrobras? Você tem que ter um terreno, aliás, convido a quem tiver um terreno, pode procurar nosso time de postos aí da companhia, da Vibra, porque a gente tem interesse em expandir, a gente quer crescer e qualquer um pode ter. Basta ter um terreno, uma propriedade em um ponto, obviamente, de movimento, seja uma rodovia ou um posto urbano na cidade, mas qualquer um pode carregar a bandeira Petrobras, a bandeira que é uma bandeira que traz a maior confiança para o consumidor brasileiro. Então a gente convida até quem quiser ser empreendedor, pode vir empreender com a Vibra, que a Vibra vai dar todo o suporte para você. Ernesto Pousada, um engenheiro, como eu apresentei, mas um grande vendedor, né? Porque o que você acabou de fazer foi uma belíssima de uma venda. Eu fico muito surpreendido com as empresas gigantes brasileiras que passam por essa cadeira, que passam aqui pelo show business, porque a Vibra Energia é exatamente isso, é uma gigante, é a 5ª maior empresa do país? A Vibra é a 5ª maior empresa do país em faturamento. Cerca de 170 bilhões de reais de faturamento, então estamos realmente no top. Agora, além disso, eu tenho a honra hoje, eu costumo dizer, de ser o CEO da Vibra, o presidente da Vibra, porque além de ser a 5ª maior empresa do país, tem essa capilaridade, esse conhecimento único de país, de poder interagir com os diferentes Brasis que estão aí. E uma empresa que eu classifico também como um dos maiores projetos empresariais do país nesse momento, com uma possibilidade de um crescimento. Nós estamos falando em crescer no país em número de postos, crescer também em energia renovável, crescer em lubrificantes. Nós temos a marca Lubrax, que é top of mind. A marca Lubrax, ela pelo 7º ano consecutivo é top of mind para o consumidor como marca de lubrificantes. Então, a Vibra hoje, além da sua capilaridade e do seu tamanho, mas é um projeto empresarial de crescimento, de movimento, de ir para frente e de continuar esse crescimento. Desses 8 mil postos, vocês querem chegar a quantos? Nós não Você temos... está falando de expansão, né? Queremos ampliar esse número. Se nós vamos ampliar o número de postos, nós não temos um target, um objetivo específico, mas a gente está buscando um crescimento nos próximos anos e vemos oportunidades no mercado. Hoje, a gente, dada a confiança que o consumidor brasileiro cada vez mais tem na marca Petrobras, por pesquisas que a gente faz anualmente, e atingimos um pico dessa confiança recentemente na marca Petrobras, nós estamos vendo cada vez mais um engajamento desse empresário de querer estar com a marca Petrobras. E é curioso você falar de, por exemplo, uma pessoa ter um terreno e a partir dali, né, entrar em contato com vocês, elas podem ter sim um posto, né? Mas eu fico imaginando que dentro de um posto você tem outras possibilidades de negócios. Sim. Você pode ter uma franquia ali dentro de uma lavanderia, de uma padaria. Quer dizer, é um ecossistema de negócios muito interessante que vocês têm, né? É um ecossistema de negócios, como você usou a palavra, Bruno, muito poderoso. E, na verdade, além do posto, nós temos uma proposta bastante robusta de também oferecer a loja de conveniência, que é a BR Mania. E quando você tem uma BR Mania no seu posto, o que nós identificamos é que além da receita adicional da loja de conveniência, o seu posto passa a vender 15% a 20% mais combustível a partir de ter a loja de conveniência. E são quantas BR Mania? Hoje nós temos cerca de 1.600 lojas por todo o país. Tá. Aí sim nós temos uma meta, queremos dobrar esse número de... Essa meta é bastante clara da gente querer dobrar a BR Mania. Mas podemos ter também, é importante dizer, o Lubrax Mais. Lubrax Mais é a nossa franquia de lubrificantes para troca de lubrificantes. Então, assim, a Vibra traz uma proposta de valor para ajudar esse empreendedor, para ele ter sucesso. E são quantos frentistas? Nós temos hoje mais de 80 mil. 80 mil frentistas. Como é que é comandar? Porque você é o presidente da empresa, você, de certa forma, indiretamente comanda esse time de 80 mil profissionais frentistas brasileiros. Tem um treinamento? Tem um treinamento padrão? A gente tem um treinamento padrão para que ele possa prestar o melhor serviço para o consumidor que vai lá abastecer o seu veículo, esses 80 mil frentistas. A gente tem muito orgulho
desses frentistas que trabalham debaixo de chuva, sol, para prestar o seu melhor serviço, para quando você chega de manhã para abastecer seu carro, dar aquele bom dia, sorrindo no que pode ajudar, emprestar esse serviço da melhor. Então a gente treina esses 80 mil frentistas. A gente também dá outros tipos de curso para eles, de educação financeira, para que eles possam estar melhor capacitados. Então, assim, nós também cuidamos do frentista. Tem um curso de educação financeira? Temos um curso de educação financeira para que ele possa prepará-lo melhor para cuidar das finanças pessoais, da vida pessoal dele também. Isso, na verdade, todos os frentistas, todo mundo tinha que ter um curso desse, né, de educação financeira. Deixa eu sair um pouco desse universo gigante da Vibra e trazer para o setor. Hoje, o setor vive um problema que é o mercado irregular de combustíveis. Esse é a maior adversidade de vocês? Eu não sei se é a maior adversidade que nós temos, mas certamente é um problema que o setor enfrenta, né? E nós criamos, alguns anos atrás, o Instituto do Combustível Legal, que nós chamamos do ICL. Ele é presidido pelo Emerson Capaz, e justamente as ações do Instituto Combustível Legal é combater todos os tipos de fraudes que acontecem nos postos por todo o Brasil. Então a gente tem desde combustíveis adulterados, então o consumidor acha que está comprando gasolina ou etanol, pode estar contaminado com água. Isso depois danifica o motor. Isso é frequente. Isso é frequente. Isso nós estimamos. Isso em todos os lugares? Nós estimamos é mais comum no interior, em todo o país. Capital São Paulo é? Capital São Paulo tem bastante também. Nós estimamos aí que de 15% a 20% dos postos você tem algum tipo de adulteração. Então você pode ter água, você tem fraudes tributárias que ocorrem também em grandes centros ou nos pequenos também. Então você tem uma série de fraudes que acontecem e que levam um prejuízo ao consumidor. No final do dia ele vai pagar uma maior manutenção do carro, o carro dele fica parado. Por isso trazer a confiança da bandeira Petrobras é importante. Eu tenho um dado, inclusive, que eu já trouxe aqui no Show Business meses atrás, quando eu falei com um executivo do setor. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado no Brasil já ganha mais com combustível do que com tráfico de cocaína, para ver a gravidade Sem dúvida. desse problema. Mas você, de certa forma, acredita, Ernesto, que as pessoas estão mais conscientes de buscar, por exemplo, um posto com uma bandeira do que um posto? Bruno, eu acho que isso... Tem uma consciência? Eu acho que isso, Bruno, estamos começando este caminho. Eu acho que isso tudo é um processo. É algo que a gente vai caminhando na direção certa. Eu acredito que o nosso país gradualmente vai tendo mais consciência sobre todos os problemas que esse tipo de fraude causa ao consumidor e traz prejuízos. Apesar do consumidor ver um ganho imediato por estar pagando um produto eventualmente mais barato, ele acaba sendo prejudicado. Porque tem um outro problema também muito frequente que ocorre em alguns postos, que a gente chama de bomba abaixo. O que é isso? Ele pede para colocar 30 litros, apesar de na bomba escrever 30 litros, ele só recebeu 20 litros. Então, assim, a gente tem que combater esse tipo de coisa e o consumidor está cada vez ficando mais consciente sobre isso. Bom, a gente está falando sobre postos de combustíveis porque essa área para vocês representa quanto? É mais da metade da totalidade dos negócios. Quantos por cento? Representa cerca de 60% do nosso negócio. 60%. Mas agora eu quero girar o assunto porque, para falar de um universo de uma empresa como a de vocês, eu gostaria de falar de aviação e trazer um dado também muito relevante, porque de cada 10 aviões abastecidos no Brasil, 6 aviões são abastecidos por vocês. E vocês, eu imagino que devem estar muito, talvez à frente até do setor em relação ao SAF. Ao SAF, o combustível sustentável da aviação. Como andam? Os planos já tem alguma coisa? O que tem, Ernesto? Realmente, a Vibra, a gente tem bastante no nosso DNA a inovação. A inovação nos nossos processos, inovação em produtos. E a Vibra foi a primeira empresa do Brasil, agora em 2025, a trazer, nós importamos da Europa, um primeiro lote do combustível sustentável de aviação.
e ele vai aos poucos, muito gradualmente, substituir a querosene de aviação. Esse vai ser um processo muito gradual. O que nós fizemos foi um processo ainda de fornecimento piloto para algumas empresas de aviação, para testes. Os aviões voaram, funcionou bem. Então, importante, hein? Isso é muito Os aviões voaram. Então, todos voaram, pousaram em segurança. Então, são produtos que a Vibra está inovando, nós estamos trazendo esses produtos. Agora, Bruno, é uma tecnologia que vai se desenvolver gradualmente, né? Como tudo na transição energética, é passo a passo. Ainda não está muito claro quais serão as rotas tecnológicas que vão vencer, até que quando essas rotas tecnológicas elas se transformarem em realidade e ganharem escala, esse produto começa a ser competitivo para ir substituindo gradualmente a querosene de aviação. Deve ser um processo gradual ao longo dos próximos 10 anos que nós vamos ver gradualmente a substituição. Você tem uma previsão de quando vem um boom aí do SAF? Porque deve vir nos próximos... Aí eu não faço ideia, né? Quantos anos vem esse... Eu acho que... Porque o SAF é muito caro ainda, né? O problema do SAF é que ele ainda é um produto, como eu disse, de pequena escala de produção. E isso faz com que fique muito caro. Conforme você vai ganhando escala, o Brasil tem tudo para ser um protagonista na produção de SAF. Então, nós temos um posicionamento bastante forte. A Vibra sem dúvida alguma, será a líder do SAF, assim como somos a líder na querosene de aviação, seremos os líderes no SAF. Agora, ele deve ganhar mais escala a partir de 2030. 2030. Bom, peguei um ano aí do Ernesto Pousada. Falando ainda nesse assunto, como a Vibra, repetindo aí, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, ela se posiciona no mundo em transição energética? Como eu disse, nós temos sido pioneiros, né? A gente investiu nesse produto SAF para trazer um piloto para o Brasil. Também investimos 9 bilhões de reais na Comerc, que é uma das maiores produtoras de energia solar do país. Nós temos cerca de 2,2 gigawatts de produção de energia solar do país, e também temos outros investimentos, entre eles um investimento em carregadores para carros elétricos na EasyVolt. Então a Vibra tem se posicionado na transição energética, que será uma transição, uma corrida gradual. Como eu gosto muito de esportes, eu gosto de falar que essa corrida é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então tudo isso vai acontecer de uma maneira gradual, passo a passo. Eu acho que também tem outra característica muito do Brasil. A transição energética brasileira, ela vai passar muito pelo etanol. O Brasil hoje, Bruno, ele já tem cerca de 45% da sua energia renovável, quando você inclui também a energia de combustíveis, contra 15% da média mundial. Então o Brasil, ele já é um protagonista na transição energética. E o etanol, ele está cada vez mais crescendo, se posicionando, porque o etanol no passado era somente etanol de cana-de-açúcar e agora está crescendo muito o etanol de milho. Isso está levando o etanol para novas regiões do país, norte, nordeste, onde você tem plantação de milho. Nós estamos avançando o etanol e com isso o etanol certamente será um protagonista nessa transição energética, onde a Vibra também está muito bem posicionada. Então, entendemos que é gradual, estamos caminhando junto e nós queremos sempre caminhar com a energia que o nosso cliente quiser, lá na ponta. Nós vamos ter a maior plataforma de multienergia do país para atender o nosso cliente. Mas como é que você vê a questão... São dois pontos. Primeiro, da eletrificação de carros. Como é que você avalia? Também um assunto que eu trago para todos os presidentes de montadoras que passam por essa cadeira. Como é que você vê uma geração mais jovem, no mundo todo, não é só no Brasil, tá? Que não tem mais interesse, não tem mais o sonho do carro próprio? Eu vou começar pela segunda sua e depois eu vou para a primeira. Então eu acho que assim, como eu te disse, eu rodo o Brasil todo. E a gente tende a olhar as pessoas ou os negócios, que vale para a eletrificação também, mas o jovem do grande centro urbano, onde ele tem uma infraestrutura para atender. Então ele pode sair de metrô, ele pode sair de... Então o primeiro ponto é que o Brasil é muito maior do que o centro de São Paulo, o Brasil é muito maior do que o centro do Rio de Janeiro. O jovem, em outros centros, ele vai continuar andando, porque ele não tem infraestrutura de locomoção. E segundo, mesmo esse jovem dos grandes centros urbanos, no nosso caso,
pode ser diferente para outras indústrias, ele vai continuar se locomovendo. Ele pode não ter o carro dele, mas ele vai precisar de energia para se locomover. E a Vibra é a maior plataforma de multienergia do país. Nós vamos estar lá para fornecer a energia que esse jovem quiser, no meio de transporte que ele quiser. E os data centers, hein, Ernesto? Porque os centros de dados crescendo cada vez mais, isso no mundo todo, a gente está recebendo um volume de investimentos de fora, né, de empresas grandes interessadas em investir no Brasil para construir data centers. Como é que você tem visto aí esse crescimento? Pois é, eu acho que aí, né, falando até... Que precisa de muita energia, por isso que eu faço essa pergunta para você. Exatamente. Precisa de muita energia para alimentar esses centros de dados. E aí nós temos um dado bastante até contraditório para o nosso país. Eu acho que o Brasil hoje, certamente o Brasil hoje, ele está posicionado para ser o país da transição energética. O país a potência energética do mundo. Essa é a potência do nosso país. No entanto, o nosso setor elétrico hoje, por produzir muita energia renovável, muita energia solar e eólica, toda a indústria está sofrendo o que chama curtailment, ou seja, você tem uma redução da sua... Você não pode gerar toda a energia que você produz porque não tem capacidade de transmissão dessa energia. E o país, na verdade, tem uma grande oportunidade de poder exportar energia com mais valor agregado. Eu falaria, os data centers brasileiros são muito bem-vindos e é uma super oportunidade de um consumo maior de energia. Mas por que não sermos um polo de data centers para outros países do mundo e exportarmos a nossa energia, exportarmos mais valor agregado? Essa deveria ser uma agenda de país. Enquanto isso, hoje o setor elétrico sofre muito com os cortes de energia por produzir muita energia. Muito bem. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, quero te agradecer a esse excelente, saboroso papo que nós tivemos nesta edição. Muito obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. E eu agradeço a sua audiência, a sua confiança e a sua companhia. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem.